Tudo bem? Estamos começando mais um ADM Cast, o podcast que te mostra que a administração está em tudo. Bom, antes de chamar a minha convidada e de apresentar o nosso tema de hoje, eu quero te convidar para você seguir os nossos perfis nas redes sociais, também se inscrever aqui no canal a serviço da administração e também no perfil do Spotify, combinado? Bom, neste episódio, o nosso tema vai ser internacionalização das empresas. E para essa conversa, eu tenho o prazer de receber a administradora, a professora Silvana Scheffel. Ela que é mestre em administração, conselheira, mentora, professora, como eu já mencionei, e consultora especialista em estratégia, internacionalização, bens de consumo e indústria do luxo. Tudo bem, professora? Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Maria Rita. Boa tarde a toda a audiência. É um prazer estar aqui a convite do CRA, sendo administradora há tantos anos e agora podendo contribuir com o tema da estratégia de internacionalização. A gente que agradece, é sempre um prazer receber nossos administradores e administradoras, inclusive a professora registrada aqui no nosso conselho, o prazer dobrado. Então, eu gostaria de começar o nosso programa, professora, perguntando quais são os principais critérios que uma empresa deve ter na hora dela escolher se é ou não o momento de investir na expansão internacional. Perfeito, Maria Rita. Bom, eu acredito que, primeiro, a empresa precisa ter isso como sua missão, né? Como uma visão de negócio. Isso é essencial, né? O empresário ele precisa entender que o mercado internacional gera para a empresa uma série de oportunidades, né? De diversificação de mercado, de diluir seus riscos, né? De ter uma valorização enorme da sua marca, mas, acima de tudo, de gerar vantagens competitivas, né? Porque hoje, num mundo totalmente globalizado, há quem diga que estamos num efeito de redução, né, desse fenômeno da globalização. Eu, particularmente, não acredito, mas mesmo assim, a gente tem hoje os mercados bastante abertos, alguns impondo algumas barreiras, né, à entrada ou com um sentimento nacionalista, mas, no geral, os mercados estão abertos. E, com isso, além de competir internacionalmente, né, de expor a sua marca lá fora, você tem que entender que você tem que se posicionar quanto às marcas estrangeiras que estão no país, né? Então, gera uma oportunidade, a internacionalização gera uma oportunidade do empresário entender esse contexto internacional e se tornar competitivo, não só lá fora, mas aqui no Brasil. É claro que a internacionalização gera algumas necessidades, né? Precisa existir investimento inicial, como qualquer negócio. E como a gente está falando de mercados nem sempre culturalmente próximos, vai ter adaptações para se fazer, né? Vai ter aí uma necessidade de atender às regulações internacionais e, com isso, gera a necessidade de fazer adequações, a não ser que você, no desenvolvimento do seu produto ou seu serviço, você já tenha olhado para o mercado internacional e já tenha lançado adequado a esses mercados. Não, sim, há diferenças de hábitos, de cultura, e aí é necessário fazer alguma adaptação geral de produto, serviço e da operação da empresa também. Então, demanda investimento. Então, é importante que a empresa esteja saudável financeiramente, que ela tenha recursos para investir ou que ela consiga captar, que ela esteja organizada a ponto de captar investimentos para viabilizar o processo de internacionalização, né? A outra grande questão que eu sempre meço é o perfil empreendedor do empresário, né? Ele tem que saber que é um investimento de retorno de médio prazo ou longo prazo. Então, ele tem que saber arriscar, né? Mas hoje não há uma regra quanto a quantos anos uma empresa tem que ter no mercado para conseguir iniciar esse processo, né? A gente tem as chamadas Born Globals, que já nascem olhando para o mercado internacional. Uhum. Então, tem empresas que muito cedo começam a comercializar seus produtos lá fora,
ou que primeiro comercializam lá fora para depois se tornar um sucesso aqui no Brasil. Tá? Então, a gente tem empresas de qualquer idade, digamos assim, né, de qualquer tempo de existência internacionalizando. Não existe essa barreira, é mais o perfil empreendedor e a capacidade financeira que determinam aí a possibilidade de iniciar o processo. Agora, professora, existe algum modelo, ou melhor, existem diferentes maneiras de se internacionalizar uma empresa, modelos diferentes? Explica para a gente um pouquinho sobre isso. Sem dúvida. Existem todos os tipos de modelos, né? A gente pensar em acessar o mercado internacional, você pode fazê-lo de maneira simplificada, com uma exportação via uma trading company, quando você não tem expertise no mercado ou você não tem a ambição de internalizar um departamento comercial internacional, então você tem essa alternativa, que é um processo de menor risco e que traz aí a possibilidade de parcerias com especialistas que já têm sua base de contatos internacionais, então esse processo fica facilitado. O porém disso é você não ter muito controle sobre a sua marca, né? Sobre onde ela vai parar de fato, na construção da imagem. E aí, aquele resultado que é de geração de valor para a marca pode não acontecer, né? É mais um comércio transacional, né? Outra alternativa é você exportar diretamente, aí você precisa ter ali a presença nos grandes eventos comerciais internacionais, fazer prospecção direta, estudar mercado, e aí a empresa tem que ter a disponibilidade para fazer a estruturação dessa área na organização. Mas dependendo do tipo de negócio, outros modelos são até melhores, né? Como a franquia internacional, como as alianças estratégicas internacionais, a compra de uma empresa no exterior e o investimento estrangeiro direto. Então, depende da característica do negócio. Por exemplo, se eu for falar do luxo, a maior parte das marcas acaba por abrir uma flagship store, pelo menos, em pontos estratégicos do mundo, né? Então, como ela precisa gerar imagem de marca, ela vai abrir a primeira flagship com certeza em lugares que geram negócio, porque ela precisa de volume financeiro entrando na empresa, mas também nos lugares onde ela tem projeção de marca, né? Então, por isso que a maior parte das marcas de luxo acabam abrindo Nova York, Paris, Milão, né? Países que geram muita imagem internacional. Algumas exceções, né? Breton hoje está nos Emirados Árabes, por exemplo, que é de móveis de luxo. Então, ali ela tem uma projeção regional também no Oriente Médio, né? Então, toda uma decisão de mercados e que vai versar sobre isso, sobre gerar negócios e gerar fluxo de caixa, mas também gerar imagem de marca e expansão regional, né? Ter os pequenos hubs geradores de negócios e de imagem, que dependendo do tipo de negócio, é muito importante. Agora, quando a gente fala assim, essa questão de marca, hoje com o avanço da internet, das redes sociais, isso facilita ou tem trazido alguma dificuldade, né, para a empresa na hora de levar a marca para o exterior, por exemplo? Bom, a gente tem que entender que a comunicação internacional, a construção da imagem da marca, depende do que a gente chama de posicionamento estratégico para o mercado, né? Então, isso ali as mídias sociais, né? Elas são um resultado de uma estratégia muito bem pensada de posicionamento da marca naquele país, né? E uma coisa que a gente precisa entender é que não é porque você tem a sua mídia social em inglês que isso vai ser compreendido pelos consumidores do mundo todo, né? Tem países que não falam o idioma inglês, então você vai ter que converter suas mídias sociais para o idioma local, né? Mesmo em alguns países da África, onde se fala uma corruptela do inglês, só ter em inglês não é o suficiente. Você precisa ter naquela corruptela do idioma local disponível a mídia social.
Fora isso, é tudo diferente. Os personagens são diferentes, as vestimentas são diferentes, as cores aceitáveis são diferentes. A forma de passar a mensagem é diferente, porque, na verdade, não é você que decide a imagem de marca e o posicionamento estratégico da marca. Isso é uma interpretação do consumidor. Então, você vai ter que entender esse consumidor em primeiro lugar para você passar a mensagem que ele vai interpretar corretamente, né? Então, em alguns países onde a cultura é muito diferente da nossa, isso é extremamente difícil de fazer, né? Você precisa se colocar nos sapatos dos outros, né, que a gente fala. Então, você, assim, vai precisar pensar estrategicamente como você vai fazer isso, né? E aí existem várias ferramentas de marketing que se pode usar para pensar isso estrategicamente e bem construído. Então, a estratégia de mídias sociais, de website, ela precisa ser pensada com muito cuidado, porque para ela não ter um efeito contrário, né, ao que você almeja. Então, não é mais fácil por causa da internet. Na verdade, precisa ter mais cuidado por causa da internet. Existe, no caso, uma especialização do marketing para esse processo de internacionalização? É necessário contratar esse profissional especializado, né, nessa área? Sim, é uma das coisas que eu faço na minha consultoria, né? Dentre as disciplinas que eu ministro estão Global Marketing e gestão de marcas globais, que é justamente esse cuidado de converter para a cultura local dos países que a gente mostra como fazer, né? E eu apoio as empresas para quem eu presto consultoria nesse sentido, né? De primeiro ter uma estratégia mercadológica bem construída e depois adaptar todo o seu artefato, sua estratégia de negociação, todos os seus artefatos, né? Sua comunicação, suas mídias sociais, seu produto, os 4 P's do marketing que a gente chama, né? Preço, praça, produto, promoção, tudo tem que ser adaptado. Então, existem sim técnicas e especialistas que podem assessorar as empresas nesse caminho de ter uma estratégia bem montada para o mercado internacional. Agora, além dessa questão cultural e também dessa questão da comunicação, quais são as outras barreiras, né, ou desafios que uma empresa enfrenta nesse momento de internacionalização? Boa pergunta, ainda mais no momento em que vivemos, né? Tarifaço, geopolítica complicada, né? Bom, a gente tem essencialmente 2 tipos de barreiras: barreira tarifária e barreira não tarifária, né? As barreiras tarifárias todo mundo conhece. São aquelas que impõem tributação pesada e que tudo deveria, a partir dos acordos internacionais de comércio, a partir das regras do OMC, deveria ser muito debatido e cumprir regulamentos internacionais. Só que a gente vive um momento de uma economia muito conturbada, né? E a gente teve um movimento grande na década de 90, advento da globalização, o que a gente chama de offshoring, você sair do seu país e começar as operações internacionais, né? Depois que a gente começou a ter efeitos climáticos, aumento do custo do frete, a pandemia, né, que causou uma ruptura nas várias cadeias de distribuição internacional e prejuízos a muitas empresas. Teve gente que era verticalizada e ganhou muito dinheiro, né, que produzia seus próprios componentes e tinha controle da distribuição. E esses aproveitaram o momento de consumo exacerbado, principalmente nos alimentos, né, nos produtos de consumo, produto de higiene. Mas, no geral, todo mundo perdeu algum dinheiro na pandemia. E aí as empresas começaram um movimento de nearshoring, de trazer as operações mais próximas, né? Então, antes a gente tinha as cadeias globais de valor super distantes. Depois as empresas começaram um movimento de entender se na região, nos países próximos, existia como montar eficientemente uma cadeia de valor que fosse resiliente, né, a potenciais crises, todas, climáticas e tal.
E agora a gente está num outro movimento que a gente chama de reshoring, de trazer as operações para dentro do país de novo. É a intenção dos Estados Unidos de trazer investimentos, é a intenção dos países do Oriente Médio, o plano Arábia Saudita 2030, é isso, é industrializar o país. Então, todos os países estão concorrendo por esses investimentos e por por ter um impacto menor aí para as empresas caso crises existam. Sim. Né? Mas a gente tem muitos produtos onde não existe produção local no país, a gente tem a especialização nas commodities, nos minerais e tal, e que esse comércio ele sempre vai existir. Sim, que né? bom. E a gente tem aí escassez de alimentos, escassez de uma série de produtos e, portanto, os países altamente especializados na produção, como é o caso do Brasil, em muitas commodities, vai continuar existindo um comércio forte. Mas criou esse movimento todo de aumenta a tarifa, controla um pouco mais a entrada no país, chama os países para conversar sobre novos acordos e que não versam só sobre o comércio, sobre o fluxo do comércio, mas vai versar muito sobre investimento, sobre a sustentabilidade, sobre tudo, né? Então, os novos acordos internacionais que existem para diminuir esse impacto da barreira tarifária, eles não são acordos simples, eles vão ser complexos, eles vão incluir mais coisas, né? Mas existe aí o instrumento dos acordos internacionais para administrar essa questão da barreira tarifária. O que a gente nota no mercado é um incremento das barreiras não tarifárias, né? Então, a gente tem aí a Europa restringindo muito, estava para implantar o passaporte digital de produto a partir do ano que vem, mas retrocedeu justamente porque é um sistema de controle de toda a rastreabilidade da cadeia produtiva, muita preocupação com o não desmatamento, não desmatar, não agredir o meio ambiente, ser sustentável, não testar em animais, tudo isso. Mas o fato é que há dificuldades para as próprias empresas europeias de cumprir todos os requisitos. Então, né, e que a gente tem um momento que podem faltar coisas e suprimentos nos mercados. Né? Então, mesmo fazendo sentido, né, a gente está um pouquinho atrás, a gente precisa rever certas coisas. Né? Então, esse movimento está diminuindo, né? Mas a gente tem um instrumento das barreiras não tarifárias como também um regulador do comércio nos países. Então, eles existirão. Agora, a minha opinião é a seguinte. Nem sempre porque um país é mais fechado, ele não tem um mercado interessante. Então, você tem que entender que quanto mais aberto o mercado, mais competidores você vai ter no mercado. E aí você tem que ser muito habilidoso no marketing internacional para se posicionar e para ganhar mercado. Então, demanda mais investimento em marketing. Você vai gastar menos com a tarifa, mas você vai gastar mais no marketing internacional, mesmo que seja B2B. Desses mercados mais fechados, qual a aposta da senhora, né, nesse sentido? Assim, seria uma grande oportunidade para as empresas brasileiras investirem? Se a gente tiver uma empresa qualificada que consiga atender aos regulamentos do país, na verdade, ela consegue entrar, ela consegue cumprir, se adequar e cumprir com os requisitos do país, e aí ela vai ter um mercado um pouco mais blindado da concorrência. Tem algum que a senhora destaque? Algum mercado que está despontando aí como oportunidade? Olha, eu acho que a gente tem aí grandes possibilidades inexploradas no Oriente Médio e no Norte da África, né, que são os países que economicamente têm muito capital, não têm suprimentos locais e que eu vejo nas empresas brasileiras ainda um grande medo de entrar no mercado. Né? Assim, é complicado, a cultura é muito diferente. E que eu trabalhei aí anos como diretora de marketing da Câmara Árabe e eu não vejo com esses olhos. Eu acho que tem oportunidade, sim,
e que a empresa precisa entender que não é o seu quintal, né? Então você precisa entender a dinâmica desse mercado, mas uma vez que você supera as barreiras iniciais, você tem grandes possibilidades de negócios, né? E claro, a Ásia. A gente não pode ignorar os países com uma população grande, né? Os países com um poder econômico grande, né? E a gente tem aí na África países com uma grande população que podem consumir vários dos nossos produtos e que são mercados que recém estão começando a se industrializar. O consumidor recém começa a ter acesso a produtos, a distribuição e o varejo estão se organizando, né? Então, tem N possibilidades. No B2B também, né? Porque como são países em processo de industrialização, eles também querem máquinas, querem equipamentos, querem material de construção. Então, tem que olhar de forma ampla para o mundo e entender onde estão as oportunidades. Agora, qual a importância das parcerias nesse processo de internacionalização das empresas, professora? Conta pra gente. E até também, não só a importância, mas como atingir essas parcerias, conquistar essas parcerias, né? As parcerias são absolutamente importantes, em especial para as empresas de pequeno e médio porte, né? É quase impossível para uma empresa com restrição de recursos fazer esse processo de internacionalização sozinho. Embora eu tenha para mim que as grandes empresas brasileiras vão sempre preferir ou comprar empresas ou abrir sua própria distribuição internacional, porque hoje há uma necessidade de reduzir as margens de cada elo da cadeia, né, para competir internacionalmente. Então, se você dominar a sua própria operação, tanto melhor. Mas as pequenas e uma grande parte das médias ainda depende de ter um distribuidor no exterior, que conheça a sua categoria de produto, que saiba trabalhar. E no âmbito dos serviços, é quase imprescindível que você tenha parcerias locais, porque você precisa estar próximo do consumidor de serviços, seja uma empresa, seja uma pessoa, né, uma pessoa física. Então, vai precisar ter uma rede de apoio local para conseguir fazer isso, né? Então, sim, as parcerias são importantíssimas. Onde encontrá-las? Depende do seu negócio, né? Mas os setores se organizam para participar de eventos comerciais do seu segmento. Então, via as associações setoriais, as empresas podem ter esse apoio. Também com as agências de fomento, Sebrae, Apex, né, que fazem muitas missões internacionais, o próprio MRE faz também, né, com o apoio das embaixadas internacionais. Então, a empresa ela tem os meios convencionais hoje de identificar parceiros, mas ela consegue também hoje, em plataformas, né, de contatos B2B, encontrar potenciais parceiros interessantes, né? E aí ela vai poder fazer um primeiro contato à distância, de forma online hoje em dia, né? E depois fazer essa agenda de negócios com os contatos que evoluíram e aí fazer uma viagem mais direcionada. Na verdade, sou bem fã de você identificar parceiros aí nas plataformas digitais e preparar uma boa agenda de negócios. E, às vezes, a prospecção direta funciona com uma grande eficiência. Você não precisa empreender tantos recursos, né? Maravilha. O que eu não acho desnecessário é você fazer um bom planejamento estratégico. Porque não adianta você gastar recursos e ir para uma missão, para uma prospecção direta, para uma feira internacional, que é caro, se você não souber com quem que você tem que falar. Então, o essencial é o mapeamento prévio, né? É você entender a sua proposta de valor para aquele mercado e você prospectar os contatos certos que, de fato, podem construir essa marca lá
e podem ser parceiros relevantes para o seu negócio. Maravilha, professora. Bom, agora a gente vai falar diretamente com você que está nos assistindo, você que é profissional da gestão, que está trabalhando em uma empresa, que está nesse processo, né, de internacionalização. A gente quer saber da professora Silvana quais são as principais características, habilidades que um profissional que faz parte desse processo ou que está nesse processo precisa desenvolver, professora. Bom, habilidades, skills, né? O pensamento estratégico, com certeza, né? Você focar no longo prazo, não no curto prazo. O comércio internacional, a internacionalização, né? Não falando só de comércio, de compra e venda, mas falando de investimento, ela precisa de habilidades relacionais. Então, desenvolver as habilidades relacionais é talvez o mais importante. A capacidade analítica, olhar dados, tomar decisões com base em dados, né? E não com base no achismo e nem no... Pelo menos não só no feeling empresarial. Sim. Porque o feeling empresarial é importante também. Então, esse tipo de habilidade é extremamente importante. E eu costumo brincar, no marketing a gente carece de bom gosto também, sabe? Então, você olhar para a imagem que funciona no país de destino e você usar da criatividade brasileira e da beleza, né? E dos nossos aqui, da nossa capacidade de design, de criação, de artesanato, tudo. E transmitir um pouco desse nosso importante soft power, né, para construir e fortalecer a imagem das marcas internacionalmente. Excelente. Bom, a gente vai falar agora sobre riscos, né? A gente acabou de falar aqui que utilizar apenas o feeling, né, se fundamentar apenas no feeling empresarial é muito importante, mas também arriscado. Além disso, quais são os outros riscos, professora, que existem nesse processo? Olha, o comércio internacional e os investimentos internacionais, eles têm por característica risco, né? Aliás, qualquer coisa que a gente vai fazer tem risco. Investir aqui no Brasil, um mercado emergente, um ambiente de negócio turbulento, também é arriscado, né? Então, a gente tem que olhar amplamente para o assunto do risco. Mas sim, justamente porque você tem variação cambial, você está investindo num país longa distância, você não sabe no início, principalmente na entrada, se vai dar certo, se não vai dar certo. Então, aquele perfil empreendedor que eu falei no início, esse gosta de assumir riscos, né? Um pouquinho, pelo menos, né? Mas o que eu digo? Há mecanismos vários para você se blindar dos riscos internacionais. Então, quando você vai entrar no mercado, faça isso conscientemente. Né? Você se blinda com hedge cambial, você é pequeno, não pode ter um grande problema de pagamento, então você tem que adotar práticas de cobrança que te protejam um pouco, você tem que fazer adiantamento de contrato de câmbio, ACC, ACE, o ProEx, o que tiver disponível para você reduzir esse risco, né? Mas tem que entender que vai se utilizar dos mecanismos usuais, né, de blindagem aí nas operações, também seguro de crédito, essas coisas que a gente tem acesso, né, privado ou agora com a BGF, né, enfim, você tem mecanismos que você pode utilizar. Mas existe sim risco, né? Você pode estar comercializando com um país que é uma ditadura, por exemplo, e que o governo é mais coercitivo até do que aqui no Brasil. E aí decisões podem ser tomadas que mudam a regra do jogo quando o seu container está no meio do mar, né? Então, pode acontecer? Pode. Então, escolher bem o mercado também é importante. Eu fico dizendo que tirar para todo lado não dá certo. Você tem que ter foco, né? Então, usar bons critérios na hora de selecionar o mercado para atuação também é uma medida importante para diminuir esse risco. Agora, curiosamente, a professora Silvana ela é autora de um capítulo chamado Quero Ir Aonde o Risco Está. E esse capítulo, gente, ele está no livro Marketing de Luxo Contemporâneo, publicado em parceria com outros autores, professores da ESPM. Eu gostaria de entender, né, já que o risco é uma coisa que a gente tanto foge
como que a gente tem que estar, ou melhor, quer estar onde o risco se encontra. Eu já coloquei esse título para ser provocante mesmo, né? Bom, o título faz uma alusão ao objeto de uma disciplina que eu ministro na pós-graduação de Negócios e Marketing de Luxo Contemporâneo, que é Mercados Emergentes e Internacionalização, né? Por que os mercados emergentes no luxo? Simplesmente porque são mercados onde a gente tem uma quantidade da população muito grande, que a gente chama de consumidores afluentes, aqueles que não consumiam luxo, mas que por um motivo ou por outro melhoraram seu poder aquisitivo e passaram a consumir ou praticam o que a gente chama de autoindulgência. Né? Elas se permitem consumir o luxo 1, 2 vezes ao ano. Né? E se você olhar para os emergentes, com uma população muito maior, né, e com crescimento demográfico, o potencial de negócios no longo prazo para as marcas de luxo é muito maior nesses mercados do que nos mercados tradicionais. Aliás, nos mercados tradicionais, como o europeu, a gente tem um crescimento demográfico negativo e a população não consome. Né? Eles estão reduzindo o consumo, justamente pela mudança, né? O consumo por propósito agora, né? De utilizar o second hand, de reaproveitar tudo, né? Se você pegar o mercado de arquitetura, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o hábito de desmontar tudo, derrubar as paredes, não aproveitar nada, jogar tudo fora. A arquitetura na Europa, isso é inconcebível. Eu gravei um podcast há 2 semanas também especificamente sobre esse mercado. Na Europa, a arquitetura tem que ser muito melhor planejada, porque você vai aproveitar todos os tijolos, todos os materiais. Não se compra material novo sem reaproveitar o velho, o antigo, né? O histórico, o potencial daquele prédio. Então, é um consumo muito diferente, né? Então, para as marcas de luxo, que muitas vezes trabalham muito a venda e a construção de marca por uma questão de reconhecimento social ou de status, o consumidor afluente dos mercados emergentes, ele tem um significado importante. Ele é um futuro para as marcas de luxo. E, portanto, sim, as marcas de luxo precisam olhar para os emergentes. Fora isso, a gente tem um crescimento econômico importante dos emergentes comparado com os países mais desenvolvidos, né? O crescimento do PIB mesmo, sim, né? Sim. Só o crescimento do PIB dos BRICS, que eram dos tradicionais originários, né? Países membros do BRICS, porque agora a gente tem uma ampliação dos BRICS. Esse PIB já supera muito o PIB do G7, né? Então, a gente teve essa inversão do eixo de valor no mundo. E, portanto, sim, eu sou fã da ideia de que você tem que olhar para os emergentes, porque tem um potencial de negócio fantástico nesses mercados. E quando não for luxo, quando for um mercado massivo, talvez mais ainda, porque essa população está ingressando no mercado de trabalho, né? Na Ásia, a gente tem muita gente que entrou no mercado de trabalho, a gente tem tecnologia, a gente tem gente dentro das universidades, gente indo para o mercado de forma mais qualificada, e isso vai acontecer ainda por muitos anos. Né? Em muitos mercados não tinha acesso a papel higiênico, a sabonete, a creme dental, a escova de dente. Básicas, né? As coisas básicas, né? Então, eles vão começar a consumir. São categorias de produto que, se o consumidor tem disponível e consegue agora comprar, ele vai comprar primeiro, né? Então, tem imensas oportunidades, né? É claro que todo mercado emergente representa, e isso que eu trato no capítulo também, alguns desafios adicionais, né? Normalmente a gente enfrenta
um mercado turbulento politicamente, economicamente, isso é bem característico dos emergentes. Pode ser que a gente enfrente problemas de corrupção, né? Existe o comércio informal também para lidar com isso, né? E como que a gente faz, né, para lidar com esses problemas todos? Com a gestão do mercado político-econômico turbulento, as empresas costumam criar estruturas de relações governamentais, de ter também assessorias especializadas para elas conseguirem, pelo menos, prever o que vai acontecer e conseguir se adaptar, né? Porque no macroambiente você não tem muita ingerência, né? Você controla mais o seu ambiente interno da organização e influencia um pouco o microambiente ali onde estão os concorrentes, os clientes, né? E instituições mais próximas. Mas o fato é que você pode mudar a sua oferta, né? Os seus 4 P's, pode fazer alterações nesse mix para você conviver com um ambiente turbulento. Né? Então, sim, uma marca de luxo ou uma marca de mercado massivo ou mastige ou premium que vá acessar um mercado emergente vai ter que pensar muito bem no seu composto e como ela vai se organizar para viver com um ambiente que não é mole, né? Mas que dá. E aí tem aquela lógica do mercado financeiro que tudo que é mais arriscado dá mais retorno também. Né? Então, o prêmio é grande. Né? E eu acho que as marcas brasileiras ainda são muito tímidas nisso. Elas preferem mercados tradicionais, quando elas poderiam olhar para novos mercados e talvez ter um resultado financeiro mais importante. Bom, já que a gente está falando de mercado de luxo também aqui, a gente trouxe, né, esse tipo de mercado, só para lembrar que a gente tem um programa, professor, inclusive com uma colega sua, também professora e administradora, Cristina Proença, sobre mercado de luxo. Você pode acessar aqui no ADM Cast, tá bom? E você vai entender muito sobre esse mercado. A gente falou sobre oportunidades, desafios, então está muito completo para você que quer conhecer mais sobre esse assunto. Bom, agora eu gostaria de falar um pouco mais sobre você, né? Entender um pouquinho mais sobre a sua carreira. Você que é administradora por formação, como é que você se tornou uma especialista, né, em internacionalização de bens de consumo e também agora, né, falando um pouco sobre o mercado de luxo, como é que chegou esse conhecimento na sua trajetória? Vamos lá. Bom, eu fiz muitas coisas, né? Na verdade, eu sou lá do Rio Grande do Sul, não sei se deu para notar no sotaque, porque aqui em São Paulo as pessoas dizem que eu tenho sotaque forte, e lá no Rio Grande do Sul falam que eu já perdi o sotaque. Mas eu acho que eu carrego um pouco desse quê do gaúcho. Ou do bar do gaúcho, né? Ou do mas do gaúcho. Então, eu nasci no Vale dos Sinos, e lá a indústria calçadista é muito forte. Então, na verdade, eu tive uma passagem ali pelo design técnico de calçados, pelo desenvolvimento de supply chain para calçados, qualidade, né? Tive na indústria de calçados em uma indústria e depois na cadeia produtiva, numa indústria de adesivos. Foi minha primeira atividade profissional há anos, né? E depois eu ingressei na faculdade e comecei a estudar administração com habilitação em comércio exterior, que existe pouco hoje, né? Ou existe comércio exterior ou relações internacionais, mas já não tem mais esse curso. Mas na época tinha. E passei anos estudando na Inglaterra também. Quando eu retornei, eu trabalhei com navegação, então com a logística, com o supply chain para a indústria automotiva. E quando eu vim para São Paulo é que eu comecei a trabalhar mais com projetos de internacionalização. Isso foi em 2003, né? Faz bastante tempo. E comecei na indústria de cosméticos. Eu fui diretora de comércio exterior da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. E ali eu tive envolvida bastante nos processos de abertura de mercado para essa indústria, que é bastante forte.
na eliminação de barreiras, na defesa de interesses nacional e internacional, tudo que pudesse melhorar a competitividade da indústria. Então, fiquei 10 anos nesse segmento. Depois atuei na agência do Estado de São Paulo de promoção de investimentos e exportações, a Invest SP, e na Prefeitura Municipal por também quase 5 anos. Bastante tempo. Também dirigindo a agência do município de promoção de investimentos e de exportações, né? Então, lá trabalhávamos também nas 2 agências, atraindo investidores para o estado, para o município. E eu acabei, depois que eu me desliguei da prefeitura, eu atuei como consultora da Associação Brasileira dos Estilistas. Então, foi onde eu ingressei mais com o mercado de luxo. Comecei a trabalhar com marcas brasileiras em processo de internacionalização, posicionadas no premium luxo, né, que eu tive uma experiência grande. E de lá eu fui convidada a assumir a diretoria de marketing da Câmara Árabe. Então, lá eu desenvolvi uma outra habilidade. Claro que no árabe também tem bastante luxo, né? Todo mundo sabe, principalmente na região do Golfo. Então, comecei a compreender em profundidade, né? Eu já atuava com o segmento, o mercado árabe, desde a minha experiência no cosmético, então faz mais de 20 anos. Mas foi diferente estar imersa nessa cultura. E lá eu tinha, assim, um time multicultural, com sírios, libaneses, emiráticos, sauditas, egípcios, marroquinos, um time... Uma diversidade enorme. E aí eu comecei a entender mais sobre a gestão multicultural e sobre o marketing, porque estava sob a minha responsabilidade. O marketing, a inteligência de mercado, a comunicação corporativa e a comunicação comercial, eventos e uma agência de notícias também eram as áreas sob minha responsabilidade, uma equipe grande de várias nacionalidades. Então, eu aprendi a fazer essa gestão multicultural também e administrar o marketing em países tão diferentes, mais Brasil. Né? Então, tenho uma boa bagagem aí no marketing internacional. Depois que eu saí da Câmara, que foi recente, foi em 2024, então eu comecei a prestar consultoria e dividir um pouco desse meu conhecimento prático também com as empresas, nas diferentes áreas que envolvem a internacionalização, seja ela política, seja social, seja comercial, seja adaptação numa empresa ou da estratégia. Né? E... Está na sala de aula também. Também estou na sala de aula. Na verdade, enquanto eu no meio de tudo isso, eu fiz mestrado em estratégia empresarial no INSPER, tá? E comecei a receber convites para dar aula. Né? Então, desde 2020, eu dou aula de várias disciplinas relacionadas aos negócios internacionais. E em 2020, eu dava aula só de pós-graduação, enquanto eu estava no mercado mais corporativo, né? Que me tomava mais tempo, mas desde que eu passei a prestar mais consultorias, sobrou um pouco mais de tempo para me dedicar ao acadêmico. Então, hoje eu dou aula na graduação e na pós-graduação em várias disciplinas. Na SPM, onde eu atuo mais, eu dou aula em cursos como design, dou aula de marketing estratégico, dou aula de Global Fashion Business, na internacionalização da moda. No curso de RI, eu dou algumas disciplinas também, incluindo estratégia, internacionalização, fundamentos de marketing. E no curso de comunicação e publicidade, então, eu dou as disciplinas relacionadas ao global, né? A fazer a gestão das operações de marketing internacionalmente, o global marketing, e também a gestão de marcas globais, que versa não só pela construção comercial de uma marca, mas também pela reputação dessa marca internacionalmente. E aí eu incrementei a minha experiência também na pós-graduação, onde eu já ministrava a disciplina de mercados emergentes e internacionalização na pós de luxo, e assumi a coordenação
de uma pós-graduação, agora no segmento de cosméticos, dada a minha bagagem no setor de 10 anos. Então, propus para a SPM gostou da ideia, e a gente tem uma nova turma, e a primeira turma, agora caminhando para a segunda turma. Maravilha. Da pós-graduação em gestão de negócios, inovação e beleza. Ou seja, gente, a gente está com uma especialista, né? A gente está aqui conversando com uma especialista, não só desse assunto de internacionalização, mas de tantas outras frentes, né, professora? E claro que quando a gente tem um convidado, a gente não abre mão de pedir a dica de leitura. Vou pedir à professora Silvana uma dica de leitura, pode ser sobre o nosso tema, como também um assunto, não necessariamente da área da gestão, mas o livro que a senhora queira compartilhar com a gente. Ai, gente, tem tantas. É uma pergunta Pedi isso para um professor, né? Pedi isso para um professor, o professor lê muito. Tem tantas coisas legais saindo, mas como sempre me perguntam, qual o livro que eu posso olhar o que tem de mais avançado aí no marketing internacional? Tem um livro bacana, com uma edição bem recente, que chama International Marketing. O autor é Cateora, é bem legal. E a nova edição só saiu em inglês, lamento, mas os livros de internacional são em inglês, né? E ele traz muita ilustração, muitos cases recentes, é bem legal. E a Cris já deve ter falado lá no podcast de luxo, mas a gente tem um autor preferido no luxo que chama Cap Ferrer. E ele escreveu um livro que chama The New Strategic Brand Management, que é super legal também para quem está querendo internacionalizar ou para quem está querendo construir uma marca de luxo. É super bacana. Ele tem um capítulo especialmente sobre marcas globais, né? Então, tem esses dois que eu gosto bastante, mas tem N, assim, que a gente tem bacanas aí para ler e se ambientar. Eu posso, inclusive, adicionar nessa lista, professora, o livro que a gente mencionou sobre o seu artigo, no qual tem o seu artigo, que ele está disponível, né? Online. Esse livro, sim, está disponível, mas ele não está à venda, né? Na verdade, esse livro que chama Marketing de Luxo Contemporâneo, e aí tem o meu capítulo, que Quero Ir Onde o Risco Está. A gente está fazendo mais uma edição dele, tá? Só para a gente vai ter coisa nova, atualização dos cases também, colocar mais cases de empresas brasileiras que internacionalizaram de fato, que tem sucesso, né? Eu estou me encarregando de escrever bastante, né? Tem muitos cases que transitaram pelas nossas aulas e que alguém precisa formalizar essa história, porque tem pouco material sobre o luxo brasileiro lá fora, né? Então, estou me encarregando aí dessa nova edição. Mas é um livro que a SPM publicou no site da SPM, então ele está disponível para download na versão PDF. Mas quem quiser o físico, e aí tem bastante gente que quer o físico, vai ter que ir nos nossos meetings de luxo na SPM, porque ele só é distribuído na casa. Entendi. E para quem for nosso aluno, claro. Não. Então fica aí a dica dos livros que a professora passou, inclusive desse último que a gente já está colocando aqui o QR Code para você baixar. Bom, professora, para a gente encerrar, na sua opinião, quais são as tendências, né, para a internacionalização das empresas aqui no Brasil? E, se possível, a senhora considerar a questão da tecnologia, né? Como é que a tecnologia pode trazer novas oportunidades para esse setor? A gente pode chamar de setor, internacionalização? Qual é a melhor maneira de nos referirmos a ele? Podemos chamar de uma oportunidade, né? Então, vamos lá. As tendências. As tendências. Para você avançar na expansão internacional, né? Sim, a tecnologia está muito presente hoje. Se estuda bastante a coisa das blockchains para facilitar o comércio, né? E para comercialização de ativos digitais, isso é uma espécie de internacionalização também. Você ter seus ativos digitais com NFTs sendo comercializados nas blockchains. Obras de arte, itens de luxo, bolsa de luxo, vestido de luxo, né? Já vem ali com o seu sensor, né? E tem um valor comercial imenso nas blockchains. Vamos ter, com certeza,
Ainda não é uma realidade completa em muitos países, mas a gente vai ter também a blockchain como um instrumento potente para garantir a rastreabilidade dos produtos. Isso vai ser cada vez mais exigido, então as empresas vão ter que achar uma solução para isso. E eu acredito muito no avanço tecnológico para integração de aduanas também, cada vez mais internacionalmente. A gente já tem aqui no Brasil várias facilidades, né? Nosso sistema de comércio exterior é muito eficiente comparado a diversos países. E a gente tem desembaraço sobre águas, a gente tem operador econômico autorizado, vários mecanismos aí de facilitação do comércio importantes que foram implementados desde 2013, né, que o governo brasileiro vem implementando. Então, na tecnologia tem muito isso. Nos marketplaces internacionais, a gente ainda tem uma dificuldade, porque são pouquíssimos os que fazem o chamado cross-border, né? A operação mesmo de importação, e só o fazem quando não há barreiras significativas, né, de regulatórias. Então, sim, você pode vender num marketplace internacional desde que você não tenha barreira regulatória, porque aí você vende direto, faz o B2C, né? Faz direto para o consumidor. Todos os outros casos você vai precisar de um parceiro local ou de uma estrutura própria local para você fazer o cross-border. Tá? Então não tem muita solução. Então eu vejo avanço, mas ainda não vejo um movimento dos marketplaces de solucionarem isso. Né? E eu acho que não vai existir no caso dos marketplaces, porque eles são essencialmente empresas de tecnologia. Né? Mas o grande varejo já está colocando estruturas internas para lidar com a questão regulatória, então eles já importam diretamente. Não necessariamente, se você vai fornecer para os grandes varejistas, você precisaria ter um importador, o varejo já é capaz de importar. Isso dá uma margem importante de competitividade ali, de você reduzir um elo da cadeia de valor. Então, isso vai acontecer mais. Eu vejo muitas empresas, principalmente nos produtos de valor agregado mais alto, colocando suas próprias estruturas no exterior, né, para ser mais competitivos e, essencialmente, para ter maior controle sobre o valor de marca. Então, eu vejo essa também uma grande tendência, você reduzir o tamanho das cadeias, né, eliminando elos e estando cada vez mais próximo do seu consumidor. Eu vejo que isso vai acontecer. E o outro grande movimento foi justamente o objeto de estudo do meu mestrado, né? Foi o que eu fiz a minha dissertação de mercado, que é a servitização. Então, essa é uma grande tendência. O que vem a ser a servitização? Eu explico. Até porque eu vou escrever junto com outros professores meus do INSPER sobre esse tema num artigo, né? Vamos publicar essa dissertação que está lá, com muito material. Mas ela vem a ser uma mudança no modelo de negócio da empresa, justamente para agregar mais valor. Né? É o chamado pay-per-use. Então, ao invés de você pagar pelo produto, você paga pelo uso que ele vai ter. O rental, né? É um modelo onde você vai não mais comprar uma máquina, mas você vai não só alugar, mas você pagar pelo efetivo uso dessa máquina na sua produção, né? Pelo que você usa de fato. Então, esses equipamentos são munidos de sensores e os fabricantes, por meio desses sensores e computação em nuvem, conseguem saber exatamente a aplicação desses equipamentos na sua produção. Quais são as funções mais utilizadas, menos utilizadas. Interessante, né? isso. E isso é mais justo, né? Porque você vai pagar pelo uso mesmo. Né? É muito mais competitivo. Tem um pouco a ver com a economia compartilhada? Tem alguma relação? Não tem a ver com isso, economia... Sim, de certa maneira, podemos falar de economia compartilhada, né? Mas, sim, a gente está falando de economia circular. A gente está falando de ter menos resíduos, a gente está falando de maior eficiência.
E a gente está falando de uma premissa importante para a servitização, que é a cocriação. Então, a gente está falando que, por meio da tecnologia, é permitido entender o uso dos produtos, seja um maquinário, seja uma bolsa, seja uma máquina de lavar roupa que vem para a sua casa com sensores, e aí pelo seu celular você controla e com isso você está gerando dados em nuvem, né? Isso permite que o consumidor ele compartilhe informações sobre o uso com a indústria, né? E por isso você pode eliminar dos produtos tudo que é desnecessário, e aí o consumidor ganha em valor de novo, porque ele vai economizar, que a próxima edição do produto virá sem esses componentes desnecessários e, portanto, mais barata. E a indústria vai investir mais no que realmente o consumidor quer, né? Ela vai saber melhor. Nossa, que coisa boa. Então, isso gera valor para a indústria também. Então, tem ganho de eficiência para todos os lados. Então, uma premissa importante da servitização é essa, a economia circular, você gerar menos resíduos, você dar novos usos, você ter o refurbished, no caso dos equipamentos, você ter aí a ressignificação de produtos de moda, né? E volta ao mercado. Então, você tem várias indústrias conectadas nisso, mas com a premissa de que todo mundo tem que sair ganhando. Maravilha. E que são justamente esses movimentos de cocriação. E o McKinsey, né, ele já escreveu há anos atrás, na época que eu fiz a minha dissertação, de que é previsto que até 2030, 60% do faturamento da indústria será de serviços. Então, se tivesse que apostar numa tendência, eu apostaria nessa, sobre todas as outras, né? E quem olhar primeiro no âmbito do comércio internacional para isso, né, vai estar à frente da concorrência. Maravilha. Bom, então a gente tem aqui já um compromisso com a professora Silvana. A gente vai voltar aqui com a professora para falar sobre servitização e também sobre o mercado de cosméticos. Perfeito, tá bom, Maria combinado? Rita. Combinadíssimo. Olha, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, audiência. E eu fico à disposição do CRA para novos convites e para vir aqui falar de outros temas. Muito obrigada. Foi um prazer recebê-la aqui. Quem quiser acompanhá-la depois do programa, já que te encontra, professora? Me encontram no meu LinkedIn, a Silvana Scheffel. Eu estou colocando aqui para facilitar para vocês não perderem uma letrinha. SCHEFFEL. E no Instagram eu estou como silvana.scheffel.ib. IB de International Business. Maravilha. Bom, gente, mais uma vez, professora, muito obrigada. E muito obrigada a você também que ficou conosco em mais uma edição do ADM Cast. Escreva nos comentários o que vocês acharam sobre esse programa. Sugira novos nomes, novos assuntos. Não esqueça de se inscrever aqui no canal A Serviço da Administração, de nos seguir nas redes sociais, nos seguir também no Spotify. É muito importante que você nos siga lá, que vocês, né, nos sigam lá no nosso perfil no Spotify. Eu espero vocês no próximo ADM Cast. Tchau, tchau.